Olá, eu sou o Carlos. Este vídeo aqui é sobre Taskfile. Então, imagina que, como eu citei no vídeo anterior, né, sobre DevBox, a gente precise criar uma forma de reproduzir a pipeline que vai rodar no GitHub Actions. Eu quero reproduzir local, eu quero executar as mesmas tarefas que a gente vê lá, só que de forma local. Então, assim, tem várias formas de fazer isso, né? Eu posso criar script shells, eu posso criar um makefile, só que tem essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é uma ferramenta legal, onde a vantagem dela é que eu posso rodar ela aqui e posso rodar ela lá no meu host, né, que vai executar o pipeline, lá no GitHub Actions, lá no GitHub CI, qualquer um desses. Então, a vantagem de trabalhar com o Taskfile é que a gente consegue definir as tasks e a gente pode executar o script completo ou escolher task por task, por exemplo. Assim, é uma alternativa ao Makefile. Entende? Só que a diferença é que essa alternativa é uma ferramenta moderna, não é uma ferramenta criada em uma outra realidade, né? Em outro tempo. Então, é uma ferramenta mais atual. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o nosso exemplo do meu workflow, que vai rodar lá no GitHub Actions, e aqui a gente pode ver, né, que a gente tem as tasks separadas. E uma vantagem de trabalhar com DevBox que, enfim, toda a configuração dessas tasks vai estar dentro do arquivo DevBox.json, né? Aqui eu tenho as dependências e, eventualmente, por exemplo, eu posso criar vários scripts. Aqui tem só um script. Mas, basicamente, a ideia, quando a gente está aqui no GitHub Action, aqui na configuração do workflow, eu vou criar as tasks e eu posso chamar aqui, por exemplo, eu estou chamando esse script run test, mas se tivesse outros scripts, eu poderia chamar DevBox run, os outros scripts. Onde é que entraria o Taskfile aqui? Então, basicamente, o Taskfile é um YAML também, assim, segue a mesma premissa desses YAMLs que rodam no workflow, né? Por exemplo, aqui é o main YAML, mas aqui o Taskfile também trabalha com YAML e a gente pode definir aqui as tasks, tá vendo? A gente define as tasks e aqui tem o nome das tasks, por exemplo, tem essa task aqui que é uma task de build, para fazer build, enfim, a gente consegue separar as tasks e eu consigo chamar essas tasks do lado de fora, né? Tipo, no terminal, no shell comum, eu digito um comando para chamar essas tasks específicas, ou então eu só digito task e ele executa, por exemplo, esse daqui, essa task default, né? Task padrão, tá? Mas basicamente a ideia é essa, né? Então não tem muito segredo, né? Bem simples. E a gente vê a documentação aqui, né? Taskfile.dev e como é que a gente instala, né? Basta lá, eu não instalei, bora vou fazer aqui junto com vocês. Se eu digitar aqui, ele diz aqui que dá para instalar com Brill, né? Eu tenho Brill instalado aqui. E o nome do pacote é GoTask, tá ok? Então, vou instalar aqui, Brill, install, GoTask. Está instalando. Beleza, instalei aqui o task. Então, basicamente, é só digitar task que a gente, enfim, consigo ver se está funcionando. Então, está aqui o task na versão 3.40.1. Enfim, eu digitei task, ele tentou executar, porque eu tô na pasta do exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, o que é que eu vou tentar executar aqui? Eu vou tentar executar aqui esse exemplo, que está no projeto, pasta de exemplo, no raiz aqui do projeto do GitHub do task. O task a gente chama GoTask, né? Por que a gente chama GoTask? Porque ele é uma ferramenta que usa como base esse MVDANCC/SH, que na realidade é um interpretador de SH nativo do Go. Né? E a vantagem dele é que pode rodar em qualquer lugar, não precisa rodar apenas onde a gente tem SH ou Bash, por exemplo, em Unix Basic, roda até no Windows. Enfim, isso depende da forma que vai ser feito o build, no caso do nosso binário. Basicamente, qual é esse exemplo que eu quero mostrar para vocês? É uma aplicação web, feito em Go, ele faz o build tudo, só apenas com um comando, e basicamente ele roda nesse endereço aqui. Eu até coloquei aqui na aba, vou atualizar aqui para vocês verem que não está rodando nada. A lógica do arquivo Taskfile, ele é como se fosse um Makefile, né? Então, ele é um arquivo que ele aproveita os binários, os pacotes que já estão instalados no sistema operacional que vocês estão tentando rodar, né? No host que vocês estão tentando rodar. Quer dizer, se eu estou rodando aqui, por exemplo, esse comando aqui, então, por exemplo, comando aqui, cmds,
comando go build, quer dizer que eu preciso que na minha máquina esteja instalado o Go, entende? Então, mesma coisa, para eu executar esse outro espaço, eu preciso que na máquina esteja instalado esse pacote chamado ESBuild. E para executar esse programa, basta digitar teste. Foi por isso que quando eu digitei teste aqui, deu erro. Ele está reclamando, está dizendo que, por exemplo, não tem o ESBuild, não está instalado. Quando eu executo o teste aqui na pasta do projeto, ele reclama que não tem ESBuild. Então, eu vou instalar o ESBuild. Install ESBuild. Beleza, instalei ESBuild. Então, se eu for executar agora, tecnicamente funciona. Se eu só digitar teste. Beleza. Ele está executando, e se eu clicar aqui e atualizar no local host, já vai estar rodando. Ok? Então, basicamente, esse daqui é um exemplo rodando. Vou parar aqui. Ctrl C para parar. Não vai também funcionar aqui. E bora dar uma olhada aqui nas testes, né? Eu vou mostrar para vocês que ele consegue rodar as testes de forma separada. Então, eu tenho aqui, se eu der uma olhada aqui na pasta, vocês vão ver que ele tem esse arquivo aqui, que é o binário, o app que foi gerado, e ele também gera aqui dentro de public os bundles, né, que são os agregados do CSS, agregado do JavaScript da aplicação, que basicamente esses passos fazem aqui. Tem, aqui nesse passo CSS, ele faz o agregado do CSS utilizando o SBuild. Mesma coisa. Nesse outro passo aqui, ele faz o agregado do JavaScript utilizando o SBuild. E ele joga todos para essa pasta pública aqui, tá bom? Essa pasta aqui, pública. E aí, o que acontece? Se eu quiser... Porque, tipo assim, terminei de rodar e não tenho interesse mais de continuar com esses arquivos que foram gerados. Eu posso executar uma task específica, né? Que é o task, que é essa daqui, que tem aqui, que é para limpar o clean, né? Então, vou digitar aqui, task clean. E aí, o que ele vai fazer? Vai apagar. Tá vendo? Ele vai apagar aqueles arquivos. Se eu entrar aqui no início de novo, você vai ver que não está mais lá, tá vendo? Não está mais lá. E aqui também não está mais o binário. Tá ok? Então, da mesma forma, eu posso executar, assim como eu executei o clean, eu posso executar cada uma dessas tarefas de forma separada. Então, por exemplo, eu vou executar aqui a do CSS. Se eu digitar aqui, teste, CSS. E aí, se eu for lá no public, a gente vai ter o banner do CSS aqui. E da mesma forma do JS, né? Do JavaScript. Se eu digitar aqui, teste, JavaScript. E for lá, a mesma coisa. Porque public, tá vendo? Tá os dois. O bando do CSS e o bando do JavaScript. É a mesma coisa se eu quiser executar o build, né? O build de forma separada. Então, vou digitar aqui task build. E aí, se eu der aqui, vocês vão ver que vai estar aqui o app, tá vendo aqui? O binário está aqui. Que antes não estava. E outra observação que é bom vocês perceberem é que, por exemplo, aqui no default, aqui tem o nome da task, e aqui no default, vocês estão vendo que no CMD ele só chama a task build. Entendeu? Mas vocês... E aí, se eu vier aqui na task build, ele vai dizer que a dependência da task build é a task do JavaScript e a task do CSS. E é por isso que o default só chamar a task do build, ele acaba por executar as outras também, porque elas são dependência. Né? A dependência do build são as outras tasks. E aí executa o test build e aqui embaixo ele executa o ponto barra na saída, né? no binário. Então, por exemplo, é por isso que estava rodando antes. E aí, quer dizer, se eu colocar aqui ponto barra app, vai rodar, quer dizer, tá vendo? E aí, se eu for lá, eu vou ver rodando. Beleza? E é isso, né? Não tem muito segredo. A vantagem que é que eu posso usar isso aqui e também usar isso lá no GitHub Action. E é isso, né? Quem é membro do canal está vendo esse vídeo aqui antes e vai ver uma outra parte que eu vou acrescentar daqui a pouco, mas para quem não é membro vai ficar por aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.